E pessoal, ligado algumas revisões e recordações ligadas aos conceitos acadêmicos motriz, ok? Umas anotações aqui, ok? Eu tive diante dos cursos ligado às faculdades, à aventura universitário, segundo Cristóvão Buarque, também outros conceitos acadêmicos a origem academos, com K, que venha colocar potássio, mais ou menos, entre academos e um modelo, né, de que venha engessar ou gessar. Nos coloca uma escultura nessa complexidade ligada ao surgimento da palavra academia. Entre essas unidades, comunidades, fatores que venham colocar maneiras eminentes entre condicionar ou acondicionar, que coloca uma maneira mais e coloca esse prefixo a entre mais condições, ou seja, ligada ao ar, que nós podemos derivar ligado ao oxigênio, à corrida, algo que venha também colocar a maneira adicionar, arrancar, dispor, conservar, ok? Nessas qualidades relacionadas às pesquisas biofísicas entre o intercâmbio intelectual, ok? É lógico que entre esses pontos, né, aflexos, lexos em concursos, que também deriva no latim, os campos são afluentes, ligado aos panoramas, esse manejo imperativo, épico, que nos coloca colheitas ligado ao conhecimento e sabedoria, que interliga os calendários inteligíveis corporais entre estações e as maneiras que venham se colocar, reportar parâmetros sobre a história e clinicar sobre as articulações impostas, ligado também a fatores mais ou menos, menos ou mais, entre esses fatores que venham colocar, em resumo, uma plus histórica que venha colocar pertinências. A palavra colocar, eu repito, vocês podem perceber em alguns vídeos, para a palavra colocar está ligada ao que? Anexar, vincular, derivar, aderir, ok? Então, o Richard McGill, nós podemos lembrar dele, né, em questões de aprendizado motor, habilidade motora, né? Eu lembra certa vez que a habilidade motora parece uma linda mulher em questões de rejeições, mas vamos chegar até nas classes sociais mais altas ligado à educação física. É lógico que tempo agora eu estava mostrando alguns livros que sobre universidade e as disciplinas que destacavam. E hoje tem algumas diferenças, só muda o nome, mas faz parte, não esse tipo de quaresma, né, como tipo de lobo mau, que é a própria maneira de se dizer que é o próprio educador físico, uma coisa em si que declara, mas a própria literatura nos coloca uma maneira que venha destacar esses acervos com cautela, porque a palavra acervo também está ligado muitas vezes em questões de um animal que possa ser apático, ligado a essas motricidades e discursos. Então eu coloco acervos motores, não um servo, né?
ligado ao Papai Noel, ou seja, e as questões de Nicolau, embora tem algumas maneiras que nós podemos até expor na época da Coca-Cola, que foi uma propaganda muito grande no Natal, e que destaca, né, a questão do Natal, que relaciona nascimento, e o nascimento vem também do espaço, vem em um tempo, e essa maneira temporal. É lógico que em Cuba não tinha Coca-Cola. Eu acho que tinha para todos. Tem que ver a pergunta. Cuba não tinha Coca-Cola, mas tinha para todos a Coca-Cola. Às vezes assim, a Coca-Cola em si, você bebendo, tem uma diferença. Okay? Qual o local que era proibido? Acho que não era proibido não, que não tinha Coca-Cola. Sabemos que o regime cubano gostava de produtos importados, ou seja, exportados, e eles tinham suas próprias maneiras de fabricação e ali a concentração ligada ao treinamento. Então, muitas pessoas fizeram excursão para aquele local para ver a maneira que eles treinavam, porque é algo extraordinário, ficar num lugar concentrado e também nos regimes políticos que havem de inferir essas situações. Embora tempos atrás estava até havendo ameaças ligadas ao país deles, né? Esse campo pós-estrutural. E o Galahu, Maguil, entre essas estruturas, entre o aprendizado motor, essa significância e ressignificância, né, que venha politizando as placas motoras, né, as placas de poder que também colocam exigência ligada ao movimento. Ok? Então são fatores que nos colocam uma literatura que venha traduzir o próprio movimento cultural, o movimento populista, e esse movimento venha nos colocar questões, anexos, né, importantes. Eu lembro que eu estava falando, não sei se é, ao meu ver, uma autora aqui que eu lembro, ligado à época imperial da Inglaterra, Sylvia Silverstein, a história, né, escola e as questões importantes ligadas ao campo intra e interteórico. Lógico que eu já vi também um autor ligado também à educação física, que eles citaram, o Silverman, em que também associa as questões de parâmetros silvestres, selvagens, que é o próprio movimento, que tem que haver um controle motor. Ok? Entre esses controles motores que eu coloco, entre esses campos eletromagnéticos que eu estava relatando sobre a sinapse e as questões de correntes, né, culturais, no cérebro, do plantar do pé até a cabeça, da cabeça ao pé, nós necessitamos de estímulos e resposta. Quando eu falo panela aqui, panela velha faz comida boa, porque você abre uma panela, você fecha uma panela. Mesmo assim, se ela está aberta, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que tirar algo de dentro e vai depois colocar em outro local. Que nós podemos entender o que é osmose, nesse tempo entendido. Então, panelas em vários países nos coloca uma motricidade humana imunitária com imunizações, porque o ser humano depara em situações doentes, saúdes, que são efeitos que ocorrem diariamente, que nos coloca uma ciência que ela possa extrapolar âmbitos exatos, âmbitos humanos, âmbitos biológicos, e que a própria educação física ela está nessa maneira muitas vezes supérflua, mas está nesses departamentos que relacionam a própria ciência. Ciência é ciência, e a própria ciência nos instiga a pesquisar a cada dia entre esses fatores motoviventes, entre maneiras
estradas de estudos pilotos que venham colocar uma história diária, porventura, nessa complacência. Ok? Então, quando falamos sobre governadores, estados, países, como o Brasil tem 27 estados, nos coloca uma reestrutura e uma resolução de rever a nossa infância, a nossa história. Eu vou usar o termo de resolução ligado ao desenvolvimento proximal e ao campo potencialista. Como governador, o Jerônimo Monteiro, de 1908 a 1912, o século XIX, que houve destaque importante. O que tem a ver o Jerônimo Monteiro ligado a essa corte que se chama reformas, forças típicas que relacionam a própria educação física nesses parâmetros militares ou limitantes, entre os 7 pecados, ou seja, que nos coloca essa maneira de analisarmos uma linguagem, ou seja, uma vontade que venha dimensionar esses espasmos ligados ao exagero do movimento, à performance. Mas o próprio ser humano, ele nasceu para ter essa bioestrutura de movimentar que vai mostrar que está melhorando alguma coisa. Mesmo que possa fazer devagar, ou seja, modestamente, ou muito rápido, nos coloca fontes importantes que o movimento é uma maneira que venha incorporar, ou seja, então, são perguntas até que os próprios aplicativos nos respondem. Nós temos que responder aqui entre questões, Então, entre esses intercâmbios, entre o lazer, entre a educação física e esse deleitar entre as produções científicas que extrapolam escalões eminentes, essas escalas internas e externas, que nos colocam um conceito maturacional que vem a haver identificações ligado a essas coordenações, quais as características, a natureza metodológica, as abordagens, tendências, modelos, que em partida nos coloca essas cartas narrativas que vêm expressar a própria educação física e esse diálogo presente e futuro que nos coloca o passado como referência e bússola e âncora. Esse diálogo venha a afligir, e também inquietar, ou seja, o próprio medo. E esse medo muitas vezes vai nos colocar estimações, estímulos para buscarmos pesquisas ligadas aos territórios hormonais, que venha conjugar o campo corporal, as maneiras da pós-modernidade, o tempo que venha também colocar necessidades no século XXI. Isso nos visa um tempo intelectual ou nos visa um tempo colonial, nos visa um tempo partidorial, setorial, imperial. Aí nós lembramos do Paulo Amorim, imperial, pessoal. Então, são categorias que nos colocam a cultura corporal entre os fundamentos e subsídios familiares que falam da fé também. Que não seja boa fé ou má fé, relaciona um gênero, que venha a destacar entre os estercos ao próprio ser humano ligado à própria proteína que seja, ou seja, que seja uma proteína ou também faz parte da proteína do corpo, que faz esses campos do intestino grosso, delgado e ocorrem esses processos. É lógico que as classes sociais, as diferenças entre esses fatos só pode ser o local, mas a proteína nós temos,
É lógico que a base, subsídios ligados a alimentos, merendas, possa fazer diferença. É lógico que tem estudos que foram identificados entre homens e mulheres que destacaram em recordes de esporte, não nasceram numa família boa, com poder aquisitivo, mas imagine bem se eles tivessem nascidos e tivessem base, estrutura, mas percebam-se também bem, será que também tivesse nascido uma família boa, ia ter esse esforço para ter esses talentos espetaculares, representativos, ligado à vontade, ligado ao futebol, ao basquete, ao voleibol? E várias pessoas que muitas vezes, entre essas vocaciências que vem a destacar, agora estamos falando de tal de Volcare, né? E olhei, eu falei, que é? Aí eu olhei, eu pensei que é uma palavra que uma doutora colocou sobre questões de vocaciência, vocação, chamado, identificação, essa vocaciência relacionada a quais são as nossas relações que declaram, embora a nossa presença curricular, mesmo querendo ou não, sendo governador ou senador ou deputado, temos grades curriculares que venham destacar. Que então são maneiras que venham deleitar, nos colocar maneiras prazerosas entre esses campos categóricos e coordenações motoras, né? Que venha a mesclar instrumentos entre vários instrumentos, e essa maneira que a cultura corporal resulta o gênero, coloca uma espécie familiar axiológica. É lógico que a maioria das vezes nós não queremos estudar o gênero, e tem algumas autoras que elas colocam maneiras bem importantes para nós entendermos. Aí coloca que é culpa do mal, que é culpa do Deus, que é culpa do diabo, com todo respeito. Eu também sei, também cada um tem a sua concepção de mundo, quem é Deus, quem não é Deus. Os campos panteístas, monoteístas, aí eu já mostrei o livro, são mais de 50 religiões. Já fui falando, é lógico, todas eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu acredito em Deus. Eu já falei aqui em campo pessoal, não quero destacar a minha vida religiosa, mas acredito em Deus. Ok? Isso, se eu acredito em Deus, se eu acredito em Jesus, nos coloca maneiras importantes axiológicas. Quando eu falo axial, eu falo da medula espinhal, dos campos dorsais, né, ou os campos cervicais. Embora o campo cervical vai lembrar também dos celtas, que venha também ter uma história cívica, e celtas também lembramos que a medula ali relaciona fatores do cérebro ligados ao sono e ao sonho, e os celtas são grandes sonhadores e também conseguiram fazer diferenças nos campos físicos, cívicos, e também ligado aos campos fílmicos. Fílmicos que eu coloco aqui, que vem a destacar a própria mídia e o corpo e a sociedade, o esporte e a sociedade. E a maioria das vezes nós olhamos nesses filmes só os campos de grandes homens e mulheres, mas treinaram. Um exército tem que treinar. Ou seja, uma pessoa nos campos cinematográficos, atores, atrizes, bastante tem que treinar, principalmente terapia, psicotrama, que venham ter fatores que venham ter intimidade ligado às funções psicomotoras. O relaxamento motor, relaxamento muscular. Essas funções nos colocam o que é relaxamento? É a diminuição de uma tensão muscular que foi solicitado o músculo. Aí você vai. Agora você vai lá e tem que fazer o papel. Olha só, pessoal, beleza, certo? Então, são exemplos que venha a ter essa identificação na cultura corporal, essa cultura ciência. Então, entre esses paralelos de famílias educacionais, há fatores que venham destacar esses frutos
históricos entre os hábitos. O que são hábitos? Hábitos são capitais, capitais nos coloca vícios, ou seja, lucros, e esses vícios ligados aos hábitos, porque o próprio hábito está relacionado ao vício, e o vício está relacionado à repetição, e a repetição está relacionada às modificações, e as modificações estão relacionadas às observações. Então é difícil conceituar hábitos e vícios. É lógico que um professor de faculdade pode conceituar para ti uma diferença entre hábito e vício, mas a repetição diária vai nos colocar hábitos, são bons ou ruins? É uma interpretação ligada aos costumes, aos campos de costumes religiosos, costumes, vou colocar costumes sociais, né? Papéis sociais, práticas sociais, para não sermos tiranos em destaque de um tipo de religiões que muitas vezes buscam pacificação, mas querem conflitos, que está ligado ao ser humano, para se autodefender, mas que não possa ter excesso, ligado a vantagens e desvantagens, ligado à própria maneira de verificar o que é corporeidade. E nessa gerência e essa linguagem ligado aos 7 pecados, a avareza, a ganância, o apego excessivo, lembramos o próprio Shakespeare, ligado à linguagem social, ou seja, sociável, que fala sobre o que? Romeu e Julieta, que não havia questões de apoio familiar, mas acontecendo haver fatores, não sei se foi ganância, não sei se foi o amor. Podemos lembrar daquela música do Chris Isaak, né? Ou seja, o coração, mas em partículas, partidos, às vezes o coração, o amor, em partículas, em divisões, muitas vezes dividiu a vontade, que é um amor tanto bom, e o desejo, amor, paixão. Alguns colocam a palavra paixão como amor, para não destacar, ok? É lógico que a paixão de Cristo, alguns discutiram comigo certa vez. Não vou entrar nessas questões. É lógico que eu não vou invejar quem discute sobre essas questões e falam com várias pessoas. É lógico que tem que ter uma responsabilidade e uma representatividade muito grande entre esses fatores, que relacionam desde a faculdade Leonardo da Vinci e esse historiador que também colocou fatores ligados à anatomia. Compartilha aí. O que compartilha? Vai associar o que significa anatomia. Divide aí as suas ideias, divide aí as suas contestações, interpretações e compreensões. É o Mel Gibson, acho que esse autor, que fez Mad Max, deixamos uma saudação para a Tina Turner, as músicas, e essa clareza ligado às questões das músicas internacionais. Tem várias cantoras, mas a Tina Turner fez diferença entre a sua maneira e entre os fatores. Então, quando falamos sobre inveja, tristeza, que vem a destacar esses 7 pecados, coloca uma maneira bem importante, ligado à maneira que venha engessar. Por que eu estou colocando aqui esses fatos? Porque tempo atrás eu tive a participação ligado a uma peça, Romeu e Julieta, e o próprio diretor, eu estou fazendo umas recordações, eu tenho que falar, onde eu passei, onde eu fiz pesquisa, onde eu estava estudando. Aí eu estava participando do teatro lá, os roteiros, as maneiras, como é que é escrito, como deve falar, expor. É lógico que não aprofundei, tremendamente. Então, entre Romeu e Julieta, ele me colocou essa tarefa. Até hoje ainda eu tenho que fazer uma esculpir, ou seja, ter uma maneira de colocações importantes. Ele perguntou para mim qual era o tema. Eu falei, linguagem do amor. Não tem linguagem do amor aqui no roteiro. Eu falei, mas tem sim. Eu falei, não tem. Ela falou, então vamos estudar. Lógico que eu não voltei até hoje lá, eu estou estudando. Falar com ele que o dia que eu voltar lá, eu estou procurando ainda um tema ligado a Romeu e Julieta, que eu falei linguagem do amor. O
O amor tem essas maneiras. Então, são maneiras de dizer, né? Entre o Cavalieri, né? Então, se coloca fatores importantes que venham a ter essa maneira. É lógico que tempo atrás eu perguntei para ele, né? Pô, tem vaga para mim aí? Pô, qual novela? Qual minissérie? Falei, pô, será que eu sou famoso assim? É lógico que nos coloca questões de vírgulas e vírgulas, brincadeiras, né? Na vida profissional, porque é lógico que eu ia, se eu fosse, ia estar ajudando ele em questões de expressões corporal, não como tropa de elite, né? Mas ligado às funções psicomotoras. Bem que eu sou um pouco desastrado, mas é lógico que alguns termos colocados eu ia ajudar nessa avalanche que é o próprio movimento motor. Então, as relações que há fatores que venham destacar entre panoramas importantes entre a simpatia, entre os certificados, ou seja, e outros fatores. Fechamos aqui essas questões importantes e vamos ligado aos fatores que relacionam as classificações, né, entre fatores, né, que venham vincular os objetivos gerais e que venham destacar a proporção, ou seja, que relaciona ao Estado, ou status entre esses clássicos. É lógico que se tivesse uma intimidade com certas, né, senhora aí que eu falo, é lógico que eu ia ser um guia turístico, os status relacionados aqui no Espírito Santo, né, Vitória, esses status aí, lógico, entre essas maneiras de mergulhar em profundidade diante de pesquisas. Lógico que muitas vezes os status, são maneiras que nos colocam poderes aquisitivos grandes. Só quem vai quem tem dinheiro, status. Mas faremos parte do status, que vem a declarar pontes importantes entre essa tema, essa tema, ou seja, detestar. Ou seja, muitas vezes o próprio aluno ou aluna detesta a educação física. Mas a palavra detestar é o quê? Vai te testar. Detestar. A palavra D é distância. Eu detesto a educação física. Vai te testando a cada dia que você acaba acreditando que ela detesta, ele detesta até hoje ainda. Se vê você falando em um canal digital, rede social, detesta. O quê? Acabou fixando a palavra detestar, porque tá ligado? Testar, medir, avaliar. A palavra D significa distância, é um processo. A vontade é um processo. O desejo deixa também de ser um processo. Mas é rápido, é imediato. São fatores ligados, mas está ligado ao próprio movimento do ser humano. Então, entre essas abordagens, nos coloca alongamentos, essa alocância, né, entre o processo neuromotor. Esse processo neuromotor, é lógico, nos coloca um vale, um vale da morte, né, nos coloca uma sombra, né, embora onde tem uma sombra, e se nós estamos percebendo uma sombra, já é uma visão periférica, a nossa própria sombra. Nos coloca a existência e essa amplitude coletiva de autoavaliar o campo intercerebral e o campo intracerebral ligado a essa essência que eu falei, intercerebral e intra, que coloca uma essência, né, ligado ao sistema nervoso central, axial, as maneiras de níveis independentes, que são bússolas, válvulas, para ter outros aprendizados, né? E a dependência, que venha também estagnar, mas são níveis de observações e modificações para haver uma repetição sucessiva ligada aos campos dos sistemas únicos, sistemas únicos de saúde, que é o nosso corpo. Sistemas únicos de saúde é o que eu quero dizer. Sistema único de saúde é o nosso corpo, que vai também em link ou leque, em campos moleculares ligados à célula muscular, vai ter vários agentes imunológicos para nos ajudar a fortalecer a estrutura locomotora. Na estrutura locomotora, essa somatologia, né, visceral e esses vários
setores internos e eternos não, né? Internos e externos, essa propriocepção somatológica. Então, diante desses fatos, nessas nivelações históricas, surpreende entre essas maneiras ascendentes que venham declarar o que é educação física, o que é movimento, e essas contrações. Há uma contratibilidade entre, podemos usar contratibilidades ligadas às contabilidades, uma contração intrínseca e extrínseca, ou um plano interno ou plano externo, os planos econômicos. Porque não podemos usar esse termo morfológico nessas etimologias, contratibilidades, né, que está ligado a, pode ser contrações ou contraposições, contrapontos ou contrações e contrapartidas que venham relacionar os planos econômicos e as concepções habituais e ligado a esse hábito que seja cultural, hábito que seja ligado aos campos clássicos ou classes que relaciona as maneiras etimológicas. Capital é lógico que venha nos colocar um parâmetro simpático e parasimpático de cultura, que para evoluir desde o fogo, desde o fogão, desde vários eletrodomésticos, a criatividade que o ser humano teve para criar e principalmente para imprimir livros, caneta, lápis, lapiseira, nos coloca maneiras eminentes, né? São importantes a esses fatores que é a adaptação. O ser humano tem eminentemente a sua própria criatividade. E a sua própria criatividade, diante disso, houve o que? Acervos históricos de treinamento em salas de aula, escolas, elaborações de laboratórios, e que esses laboratórios são os lapsos, né, ligados a uma intensidade muito grande, e que venha ter, de via de dúvida, ou seja, bem chato, ou acomodista, a escola, que venha a ser fator, né, vilã diante de fatores segregativos ligada à própria porcentagem que fala, ou percentagem que é o gênero motor. A pedagogia relacionada ao gênero, que eu tenho uma cautela de falar sobre pedagogia, que intencionaliza a história da pedagogia, que venha vincular também uma escola participativa, que essa escola participativa venha destacar tribos, nações, Roma, Grécia, ou seja, Espanha, vários países, ok? Fechando, entre fatores que venham a diagnosticar. Então, entre esses fatos que nos coloca compreensões e sensibilidade, há fatores que, quando temos uma sensibilidade, porque nos chamou a atenção. E quando nos chama a atenção, nós queremos organizar, buscar maneiras que possam fazer reflexões. O que é reflexão? Você vai refletir, vai ter uma ação e refletir. Isso já nos coloca algo que venha projetar e expressar algo que você internizou, o que você colocou com uma concepção, uma ideia. Há fatores que vêm eliminar os nossos sonhos e projetos, mas não deixa de ser um processo que ocorre diariamente. Entre essas identidades, contextos e textos, entre esses laboratórios e conexões epistemológicas ligadas a questionários, perguntas e essa intensidade retrospectiva, desde épocas não coronarianas, mas desde épocas coronárias ou coronelismo. Acho que a palavra coronária, né, a veia coronária vem do coronelismo, porque um nervo, né, ou seja, não sendo coronel, nos coloca fatores que algumas palavras vêm associar, algumas questões que venham ser reflexos para a nossa sociedade, em épocas literárias que venham despertar um restabelecimento entre essas maturidades congruentes.
ok? Então a escola participativa, você faz diferença sendo uma pessoa, o seu ser. Essa coisa ser, ela é complexa, essa coisa ser erra, essa coisa ser gente nos coloca coisas a ler e a reler a cada dia, visando essa maneira que vem a destacar blocos, sessões, bases, estruturas de treinamentos, pautas, né? Há um transtorno, há um valor, há um esforço, há um suor, mas muitas vezes não vale a pena. Vale a pena não. Acabamos ficar nessa maneira desprezível e relacionado a essa identidade que chama própria escola participativa. Porque é melhor você não participar mais nessas comunidades, mas se for participar, fique no seu cantinho, ou seja, cumpra os seus deveres familiares, faça o que você tem que fazer nesses aspectos seletivos, faça o seu papel social, busca origens desde 1800, 1500, 1400, essas adaptações que já ocorriam desde épocas passadas, nos coloca fatores emergentes entre poderes e subpoderes, os meios televisíveis, acessíveis, ligados à comunicação de massa, e em destaque 1960, a roupa, as maneiras informativas, como é que é? Melly Moo, não é aquela música Melly Moo, né? Tem uma música, ou seja, nos coloca rock nacional, mas nos coloca destaque, o biquíni, as roupas, alguns falavam que era ridículo, né? O maiô, o biquíni, hoje está em destaque, né? Bastante, até principalmente no MEC, que coloca a cultura corporal como um documento. Cabe nós dizermos que a criança, o adolescente, vai ter um momento que vai na praia, tem alguns que possam proibir, eu não sei, e se parecer que não está agora. Mas há maneiras que venham a destacar essa vocação entre o fazer e o refazer entre esses saberes. Aonde há saberes, fazer, faz saberes. Fazer, faz saberes. Vividos, ou seja, entre essa dimensão. Então, nos coloca bastante entusiasmo, né, diante dos fatores somatórios, essa somatologia dimensional, né, que vem a destacar o corpo todo, essa somatologia dimensional ou tridimensional entre o pensar, sentir e agir, né, essa taxonomia afetiva, cognitiva, motora, nos coloca um convite para lembrarmos nessa navegação, esse túnel do tempo escolar. Então, é lógico, quando falamos de 1450, falamos de questões importantes ligado, ou seja, às questões importantes ligado à tecnologia, né, que também nos coloca maneiras importantes, porque da própria tecnologia também houve descobertas, como o avião, descobertas a lâmpada. Então, a própria maneira de você analisar uma lâmpada vai ter um processo bioquímico, um processo químico de elétrons, átomos que houve, porque como é que não vai ter um processo bioquímico a lâmpada? Que quem criou a lâmpada foi o ser humano, ligado, não ser uma farmácia, mas uma escola que direciona esses elementos importantes, que é o fogo, que é terra, que é água, ligado a essa instrumentalização funcional, né? Ou instrucionista, que venha iluminar CPUs, sistemas, respostas, né, que são aplicativos digitais, esses fatores anatômicos. Você vem destacar o robô hoje, a robótica, que venha nos colocar uma concretização e que maneja, que resulta, que enfatiza a computadorização. Computador, você pode ver que tem uns termos colocados no próprio computador, o celular, que é um microcomputador,
que vem a destacar palavras que nós colocamos, óperos. Então, entre essas estratégias vinculadas, né, é logo o slogan, ou seja, soft, Excel, old, ou seja, são só palavras que nós sabemos em base, mas tem outras em complexidades. Então vamos lá. Então, entre esses campos computadorizados, há um contexto ligado à cultura e sociedade. Vou voltar a dizer cultura, sociedade. Sociedade, cultura. Ok? É lógico que quando falamos sobre cultura e sociedade, sociedade, cultura, lembramos de Aristóteles, o animal racional, o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento estomacal, o desenvolvimento, aí você vai colocando em etapas reducionistas o desenvolvimento. Mas o desenvolvimento ocorre como um todo, pode ocorrer especificamente, ligado a uma vontade geral, uma vontade específica, uma fadiga geral, uma fadiga específica, ligado ao músculo, mas essa representatividade típica de fibras, ou seja, esse tipo de aspectos fenomenais que ocorrem, os parâmetros potenciais que ligam a natureza humana e algo fenomenal que ocorre. Então, a tendência agrupal, é lógico que há um acesso coletivo. Onde tem um grupo, vai ter um acesso, vai ter uma aceitação, vai ter uma manifestação de um foco de força cultural onde você está para estar inserido naquele grupo. Pode ser viking, bárbaros, ou seja, cristãos, ou seja, não cristãos, ou seja, há um foco que venha a ser colocado entre esses talentos que você pode ser acessível nesses aspectos sincrônicos históricos institucionais ou intra-institucionais, né? Nesses campos que venham liberar oxitocina, que é o hormônio da alegria, e essa oxitocina, oxitocina, né? Que venha relacionar parâmetros ligados ao peso, massa, matéria e o foco potencial que a pessoa tem entre as suas distinções. Então, esses ciclos de gestação nos coloca essa ocitocina, né, que vem a ter um controle ligado às veias, vias reflexivas, que vem a relacionar o amor e a sua aplicabilidade, o beijar, o fazer, ou seja, relacionado a própria pessoa com a outra pessoa, né, em questões de sensualidade, os sexos, e essa assimetria que ainda há tabus a destacar maturacionais contemporâneos. Então, entre essa teoria neotécnicas, ou neotáticas, neoliberais, não mexo com isso aí, nós neoliberais. Neotécnicas ou neotáticas. Ou seja, nos coloca umas convenções que cerca errado, certo, ligado à corporeidade. Essa assimetria facial que é aceita diante da sociedade, essa maneira neofacial, gênero, etnia, raça, preto, branco, ou seja, pardo, nos coloca fatores que venham destacar aquela autora Guacira Louro, 1995. Então, essa amplitude entre estatísticas entre homens, maior que proporciona um relacionamento entre mulheres, essa teoria potencialista que vem a ter violações entre abusos de poder, as telas, os fatores corporais, cibernéticos, nos coloca um amparo ambivalente virtual entre ambos, ou seja, nos coloca questões desse cenário histórico que vem a resultar temporalidade, o pedagogismo, o pragmatismo, o pragmatismo,
ou seja, paradigmas, né, que venham destacar. Então, entre esses estados que nós temos hoje, os estados que nós estamos hoje, passamos por esse processo histórico. Os estados que estamos atuais hoje refletem aonde passamos, entre fatores ambientais, situacionais, genéticos também, que venham também colocar o situacional em somatologia, o social, porque as maneiras situacionais vêm a refletir as questões sociais, e também a genética venha destacar, ligada a essa pedagogia dos conteúdos, pós-críticas, pré-críticas e esses campos atribuintes entre inovações e renovações em continentes que são demarcatórios, ligado a uma quadra, um campo, um esporte, e esse relatório de produções que vem a colocar a teoria entre Romeu e Julieta. Não sei se a teoria é melhor ou a própria prática é melhor. Vamos colocar o Romeu como campo positivista ou a própria mulher com campo positivista, teorias feministas que destacaram, buscaram um espaço grande que o homem. Então, fica essa reversibilidade em teoria e prática. Mas aonde a teoria e prática, leis. Aonde há leis, há uma ciência diversas entre a proibição para a mulher ou para o homem, nos fatores épicos operantes que se destacam ligados à desigualdade social. Pois bem, então, quando falamos de cálculos, de estatísticas de homens e mulheres, quem tem mais secreção hormonal, célula muscular, quem tem mais creatina, quem é mais gente, quem é mais homem ou mulher, quem tem mais olfato, quem tem mais 5 sentidos, e vai associando esse aspecto de competição e cooperação motora entre essas células reguladoras, que são aparelhos regulatórios, que nos coloca equilíbrio, como venho destacar o Negrini da Silva, sobre o campo do equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, que nos coloca fatores ligados à tendência. E esse tecido tetinoso, de Golgi, de moléculas sarcoplasmáticas que venham a ter fontes neuromusculares. Essa somatologia ligada aos ciclos, o citoplasma, a lipólise, ligado às células, que venham os gânglios, pré-gânglios, pós-gânglios, essas sinapses, que nos coloca setores de forças ligadas ao próprio princípio, ligado ao desenvolvimento entre estímulo e resposta, resposta e estímulo neuromotor, que venha a ter, ou seja, uma difusão de observações. Aonde há uma observação, há uma modificação. E aonde há uma modificação, há uma repetição. Ok? Nessa aplicabilidade entre as sinapses e as moléculas, organelas, os diâmetros, elasticidade e contrapontos. Então, há fatores a destacar. Então, são maneiras neurotransmissoras ligadas à acetilcolina, ADP-CP, são fontes energéticas que elas, quando faltarem, nós vamos falecer ao nascer. Então, destaca esses intercâmbios estruturais, multifuncionais, multimodelos, ligados à concepção de mundo e esses planos sagitais, sagital, que vem também o antero, posterior, transversal, que vem enfatizar, ou seja, esses plasmas coronarianos, que eu já falei sobre essas estruturas morfológicas e ambíguas, em parte. Então, os termos que nos coloca esse campo mesencéfalos, ligado também ao bulbo, a esse eixo, em parte, que faz parte da cultura. Faz parte da cultura, mas as artérias, os capilares, o sistema nervoso central não para do ser humano. Ou seja, que faz parte da cultura, aí vai aumentar
os campos de impactos de homicídios, feminicídios, eletrocídios, ou seja, há um processo, né, equacional, colonial, entre essa base funcional e estrutural, ligado à própria locomoção e à sua contratibilidade entre o corpo e os campos ligados ao esqueleto, que em vias de dúvidas nos coloca exemplos ligados à verdade ou racionalidade ou base, porque o esqueleto também é uma estrutura do corpo bem forte, para ter base, né? Base e estrutura, ligado a essas propriocepções entre os níveis superiores e inferiores de fluxo sanguíneos, ligado às cartilagens axiais, cartilagens, né, que ligam os campos intervertebrais, o líquido sinovial e outros parâmetros ligados à motricidade, elasticidade, laces e os filhos e filhas que ligaram a pesquisas científicas, cientistas como coloco, com homens e mulheres ligados ao movimento, à articulação óssea, o crescimento, os tipos de fibras musculares, os filos, né, fissions, nos coloca destaque entre esse tecido motriz, que é uma complexidade de colocar em concepção vinculada ao aspecto sucinto. Então, a temática que falamos aqui sobre a instabilidades e estabilidades, os complexos culturais, faz parte da cultura. É lógico que faz parte da cultura, mas nos coloca maneiras sociológicas, é lógico, psicológicas, fisiológicas, cinesiológicas, né? Que vem a haver uma incompletude. Um movimento completo vai haver movimentos incompletos, que vamos buscar cada dia mais essa sede de sobreviver, conviver e aprender. A própria maneira de falar complexidade, a própria cultura nos ensina que é difícil falar complexo, porque o próprio fator complexo relaciona até o plexo do braço, o plexo do pé, e esse plexo que nos coloca caminhadas onde andamos, já coloca complexidade diante do próprio alimento. Eu não sei se o autor ligado à anatomia, o Fatini, 2010, Fatini, você vê o autor, vai lembrar de fatos. Entre essas questões ligadas à anatomia, o plexo, e que relaciona o plexo superior, plexo inferior, que nos coloca o hallux, não clicar o hallux, o dedão do pé. Então, são maneiras institucionais que venha destacar esses fatos de pontifólios, signos, são significados, fatos, coisas, formas, tradições, elementos de escalas internas, externas. As escalas internas podemos colocar como subjetivas e as escalas externas como fatores que resultam às subjetivas, para colocar as objetivas nessas conjugações associadas ao movimento e elementos que penetram, os elementos que penetram no homem e na mulher, esses elementos que é o fogo, que é a água, ou seja, que é a terra, que relaciona a sobrevivência, ou seja, a metafísica, a motricidade, a constituição de acordo entre essas complexidades. Embora quem destaca sobre complexidade é o Viana Oliveira, que eles colocam essas conjugações ligadas ao que é instituição, né? Entre essas observações e enervações, essas maneiras que nos coloca fundamentos e subsídios ligados à especialização científica, que nos coloca uma maneira ligado ao campo experimental funcional, experimental análogo, que vem a destacar, será que a própria ciência é sociologia, a ciência é medicina, a ciência é educação física? Que ao meu ver, eu perguntei em fatos e eu pergunto, o que é educação física? É um aspecto complexo para responder. Se algum aluno perguntar para mim de novo, é um aspecto complexo, nos coloca estabilidade e instabilidade. É um aspecto complexo. O que é virose? É um aspecto complexo para responder até eu descobrir o que é.
Mesmo assim, descobrindo o que é, você vai descobrindo outras coisas. Quem vai pesquisando ligado a essa personalidade que significa pesquisa. Essa personalidade que significa pesquisa nos coloca fatores acondicionantes e incondicionantes e condicionantes ligados ao campo fisiopsicológico, que nos coloca dificuldades ligado a essa essência e transcendência entre comportamentos ligado a esse regime legal. É legal essa legalidade, essa operatividade interna e externa, que nos coloca sentimentos, emoções, ideias, julgamentos de valor e etc. Que vem nos colocar raízes, que venha colocar a palavra raiz, né, que venha colocar a maneira radical, né, de expor normas e regras. Né? Esses campos de elementos entre o fracasso e as reformas ligadas à Constituição e as questões constitucionais. Fatores também que destacam aberrantes, anomalias também que são fatores que são complexos diante das nossas formas, uma anatomia, um escândalo que venha destacar um hábito que venha romper tradições ligado à família, que venha penetrar diante do indivíduo, que ele venha centralizar só uma pessoa, essa coerência interna, coerência externa, positiva ou negativa, que é uma coerência, uma qualificação muito grande de visar, ser visível, né, nessa visibilidade entre estilos golpistas ou estilos que venham destacar essa atividade, né, entre a experiência. Então, aonde há uma amostra de pesquisa, houve uma pesquisa. Há um aspecto culturológico, né, entre essa administração pública que relaciona o nosso próprio corpo, entre esse regime, entre a parte superior, a parte inferior, e essa locomoção que vem a proporcionar. Muitas vezes colocam pessoas como deuses, entre essa colheita ligado à fecundidade, ligado às suas células em destaque. Temos que buscar essa força rebolsoluta, essa força resoluta, que venha se destacar, uma força que venha resolver, e você vai ver que você tem problemáticas, e essa problemática são crises que venham despertar que você é gente, é uma pessoa, entre o presente, entre o volume e a intensidade e o volume, que vem ficar exclusivo, ligado ao treinamento, às instituições, direitos e deveres, essa particularidade bioparticular entre modelos ou multimodelos e esses paradigmas entre o tempo livre e essa soberania que tem alguns doutores e doutoras entre instituições ligadas a pesquisas, adotando a reproduções, que é certo as reproduções, que venha transpassar a nós, pelo menos, um momento, não de delírio, né, que liga também uma filosofia, mas coloca um feedback, uma alimentação ligada a uma construção, nesses vestíbulos ou vestuários, ligada à linguagem e sociabilidade. Entre essas instituições, essa assimilidade, essa geração, essa usina ligada a várias universidades e várias disciplinas que nos colocam efeitos e resultados de imitações, que venha ficar bem sucinto, em síntese, o que Aristóteles fala sobre república. É uma representação de imitações que nós colocamos. É lógico que eu vou imitar alguém que esteja vivo ou viva até hoje, nas suas idades, né? Nesse parlamentarismo, possa ser inglês ou português, ligado ao presidencialismo americano, América do Sul, que é o Brasil, nos coloca fatores, né, entre grupos e personalidades, entre o indivíduo e a sua individualidade. E a sua individualidade vem a destacar essa elite que liga normas relacionadas a várias disciplinas, como a educação física. Nessa caminhada estranha, nessa cultura estranha, nesse fogo elementar estranho, muitas vezes pode acontecer coisas diferentes ligadas à pesquisa, como naufrágios que ocorrem diante de pesquisas. Muitas vezes essa cultura de massa, que muitas vezes vai haver uma complexidade cultural, possa desintegrar ou integrar fatores que inquietar professores, têm um espírito, né, de incerteza
ou certeza ligado aos tempos que eles passaram e a resistência que falaram. Na minha época era desse jeito que faziam. E aprendi a ter essa maneira histórica de construir uma natureza de pesquisa hereditária social, e que na minha época eu cheguei a perder os meus próprios professores ou professoras deste fato, em épocas de pressão de tempo, em décadas, em estados, décadas de 60, 70, são histórias autoritárias, brutais, que chegaram a morrer várias pessoas em reformas, desde a Alemanha, Estados Unidos, o Brasil, nos coloca essa palavra César, né? César, ou seja, que também lembra censária, né? Que também a palavra censária significa o quê? Que muitas vezes nós podemos nascer imaturos diante de um tempo difícil, né? Que nos coloca fatores de dominância corporal e constituições entre essa ordem econômica, analítica e problemática ligada a esses hábitos de mudança. Aonde há uma mudança, há uma observação. Aonde há uma observação, há uma repetição. E essa repetição não é você que vai falar, mas sou eu que estou falando. Então, quando você falar, vai falar de um modo diferente. Há uma personalidade, há uma individualidade. É lógico, o campo interpessoal ou seja, uma maneira coletiva de um aprendizado coletivo. O aprendizado individual vai demonstrar que você vai falar diferentemente. Ah, foi ele, foi aquela, mas diante desse foi ele, ou foi aquela, ou foi esse, ou foi esse fulano, essa fulana, vai mostrar uma impulsão de temperamento, de personalidade, características, que vem a destacar essa dicotomia entre os fatores primitivos, desde a época da educação física, e que nos procuramos essa descoberta, ao despertar um encontro entre as investigações propriamente ditas, que vem a fecundar, ou seja, o país e essas maneiras de instituições, né, espontâneas, ligadas ao membro do Estado, ok? Então, eu coloco em destaque esse fato aí, ligado à motricidade humana, ligado à estabilidade, complexidade cultural. Haver estabilidade é uma complexidade, imagine haver uma instabilidade, ok? Só alegria.